Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos um propósito muito claro, que é unir saúde física e mental, trazendo até vocês informações de qualidade e relevância para a tua saúde, vida e o teu dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico do esporte, e no episódio de hoje sobre doenças crônicas e qual o impacto sobre a saúde mental. O Brasil é o terceiro país do mundo em número de transplantes renais e eu recebo hoje um transplantado renal, Dr. Márcio Matosinho, ele que também é médico, mas antes de tudo, ele é o cabeça, o meu amigo há mais de 20 anos. Fala, Marcial, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Meu, Que muito prazer estar obrigado. aqui com você, cara, bater esse papo, contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho de como foi, pô, sensacional. Obrigado pela oportunidade, vamos Muito bater um papo obrigado aí. você por aceitar o convite, vir falar de um tema que tem muita relevância, acontece muito no Brasil, que é o transplante renal, Sim, dividir as tuas experiências e algo que, querendo ou não, a gente também viveu um pouquinho junto disso com aí, não foi, meu certeza, irmão? com certeza. Sempre bom poder compartilhar um pouco, contar tudo o que aconteceu, enfim, vamos bater um papo, vamos contar toda a história aí, né, de no mínimo 20 anos aí, fácil de tudo que veio acontecendo, desde a descoberta da doença, enfim. Daqui a pouco a gente aprofunda nisso, mas mais uma vez é um prazer imenso estar aqui contigo e parabéns aí pelo programa, sensacional. Legal. E, bom, como vocês já puderam notar, hoje tem uma carga emocional um pouquinho maior. Esse episódio já está no meu coração, tanto pela presença do Márcio, quanto também pela nossa convidada, a Renata, ela que é professora na educação infantil, aqui mesmo em São Paulo, veio contribuir com o episódio de hoje, falando sobre os impactos sobre a diabetes tipo 1, tanto na saúde física quanto saúde mental também. E é um ponto que pega muito no meu coração, porque eu também vivo um pouquinho com isso. Minha filha tem o diagnóstico de diabetes tipo 1. Renata, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui dividindo tua história e tuas experiências. Nossa, Marcel, é um prazer incrível. Fico muito feliz por vocês terem dado essa oportunidade, esse canal de divulgação, da gente dividir as nossas experiências e tudo que a gente passou, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Eu estou feliz de estar aqui. Obrigada. E pode ter certeza que o que vocês falarem vai ajudar muita, muita gente. Isso Obrigado pela aí. presença de vocês. Márcio, me conta, meu querido, como e quando você descobriu ali que tinha algo errado com você, com a tua saúde? O que passou pela tua cabeça naquele momento? Bom, vamos lá, né? Pra a gente contar um pouquinho disso, tem que voltar lá na faculdade, né? Lá para Ribeirão Preto, né? Voltar para o ano de 2005. O diagnóstico foi feito, na verdade, mesmo ainda não médico, acabou sendo, não digo que o diagnóstico foi meu, mas foi uma suspeita clínica foi minha, né? A gente estava numa época um pouco mais acelerada, quinto ano de faculdade, e de repente, a hora que eu olho, o meu xixi, a minha urina tá o tempo todo com uma espuma monstruosa, né? E eu percebi que havia alguma coisa de errado, associado, óbvio. A vida naquela época estava um pouco mais, né, diferente, Agitada, né, mais agitada. agitada, né? Então assim, a gente, enfim, mas independente de qualquer coisa, a gente, a hora que eu olhei aquilo foi ter alguma coisa errada. E fui procurar um dos nossos professores, né, alguns dos nossos professores. Naquela época a gente estava rodando na clínica médica, Clínica né? médica, exatamente na clínica médica. E aí o que acontece? Foi um dos professores, comentei com ele falou isso pra mim, aí fui comentar com um outro, que era um nefrologista, inclusive. E aí, pô, ele falou, não, faz esse exame aqui e tal, tal. A hora que ele viu, ele assustou. Aí falou, vamos pro HC. Vou te internar no HC, não sei o quê. Eu falei, pô, mas como assim internar, velho? Pô, tô bem aqui, tem nada, tô tranquilo, estamos saindo toda noite, tudo tranquilo, sabe? Tocando a faculdade numa boa. E aí, não, vamos te internar, não sei o que, a gente precisa biopsiar teu rim. Fui pro HC, fiquei internado uma semana. Uma semana fiquei Eu internado. lembro da época. Você lembra, né? Você lembra, né? Então eu fiquei uma semana lá, internado, fez a biópsia e aí deu o diagnóstico de doença de Berger. Que é enfim, uma doença renal que acaba você tendo uma perda de proteína muito grande, né? Vou falar de uma maneira mais simples assim.
E essa perda de proteína acaba levando a lesão renal. E a gente fez o tratamento, fez pulsoterapia, fiquei com a cara desse tamanho, né? Porque tomando corticoide parecia um... Eu lembro da gente passando visita no hospital, na clínica, e você carregando o equipo. Você lembra disso? Lembro. Dentro do hospital, Lembro, exatamente, carregando o Força equipo. de vontade. Hã? Inteligência emocional naquela época e força de vontade. É, porque assim, meu amigo, eu lembro que eu tava comentando com você, né? Eu sou um cara de frases feitas, eu adoro essas frases feitas assim. Então, assim, eu não escolhi ser forte. Eu tenho que ser forte. Não tem opção. E toquei a vida esses 15 anos até que chegou a hora né? Até a hora que chegou, deu uma E complicadinha. teve algum momento pra você que foi aquele momento assim de negação que você falou, não, isso não pode estar acontecendo comigo? Como você lidou com isso? Tanto com essa negação, se ela existiu, quanto também quando teve a confirmação do diagnóstico. Então, quando eu tive a confirmação do diagnóstico lá atrás, eu sabia que eu tinha me tornado um nefropata, mas eu nunca acreditei que eu fosse ser um nefropata. Será que você me entende? Entendeu? Porque assim, pô, beleza, eu sou um nefropata. Beleza, tranquilo. Só que minha vida é normal. Então a palavra nefropata ela não foi um peso pra você. Não foi. Não foi um peso. Assim, porque eu não digo que eu tinha uma negação. Não é questão de ser uma negação, não. É questão como se aquilo não me pertencesse, cara. Eu não sei explicar isso, cara. Às vezes as pessoas me fazem essa pergunta, né? Porra, a doença te impactou como? Hoje em dia é de outra história. Mas lá no começo, sabe? Eu não sei se eu não tive maturidade para entender aquilo, sabe? Eu não consigo te dizer honestamente se eu simplesmente sabia que eu tinha um problema e vida que segue. Claro que hoje, olhando para trás, a gente tem uma cabeça, uma maturidade diferente. Mas, cara, naquela época era até injusto. A gente era adolescente, cara. Cara, exatamente, porque assim, eu sempre, ainda mais agora, pai de 2 meninas, né, e em casa só tem mulher, em casa até os cachorros são mulher, né, então... Então, assim, você percebe que aquela história de a mulher amadurece muito antes, mas isso eu não tenho a menor dúvida hoje em dia. Porque, cara, exatamente, eu me formei, eu era um moleque. Eu me casei, eu me formei, me casei, já era pai de uma menina de 4 anos na época, sabe? E assim, e mesmo assim, olhando para trás, hoje eu tenho que ser pleno. Eu não me cobro por isso, honestamente, eu não me cobro. Era o que eu tinha que viver, acabou. Como foi contar para sua família, para os amigos? Bom, enfim, eu vivi um pouquinho ali, mas sobre o diagnóstico e qual foi o papel tanto da sua família quanto aí dos amigos? Eu nunca quis me aprofundar nisso. Então, assim, é muito louco isso, sabe? É difícil de explicar, porque você fica... é uma negação e não é, porque se fala... Eu já era quase médico. Então, eu já sabia que eu estava ferrado. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, você fala, cara, vida que segue. Eu comentei com a minha namorada, que é hoje minha esposa, comentei com a Fá, eu falei, aconteceu isso, agora eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Esse foi o maior impacto, assim, vamos dizer assim. E até por isso tudo, teve vez ou outra que você ficava com vontade de se isolar, ficar só na tua, não conversar com ninguém, mas nem tinha essa possibilidade, porque estudo, faculdade, o tempo inteiro rodando estágios. Cara, eu acho que não tinha, na verdade, a gente não tinha muito tempo para isso, né? Porque assim, a gente tava lá, no 5º ano, logo depois fui viajar. Aí voltei para fazer o 6º ano. Aí num momento pessoal extremamente difícil, no 6º ano. Aí falei, vou largar a faculdade. No começo do ano, me lembro, em fevereiro, alguma coisa assim. Falei, eu vou largar a faculdade e tal. Aí eu falei, não, enfim, aí tive uma rede de apoio da minha família, do modo geral, né? Mãe, irmão, meu irmão que hoje tá no céu. E aí, meu pai também, que larga a faculdade, você tá maluco, não sei o quê, tarará, e vamos em frente. Vocês lá o tempo todo, sabe? Eu não escolhi ser forte, eu tenho que ser forte. Entendeu? Porque daí me caiu a ficha. Eu casei, logo depois eu casei. Tenho uma filha para sustentar,
Na época, a Maria, para sustentar, com 4, dependia de mim. Então, eu tinha que trabalhar, tinha que ser marido, ser pai, como todo mundo. Ninguém é diferente. Né? Ninguém, não sou melhor que ninguém. Mas aí você só toca na cabeça a seguinte coisa. Sou um cara que eu tenho um problema de saúde, entendeu? E vamos que vamos, vida que segue. Renato, ele é um cara de coração grande. Viu? Pode ter essas histórias malucas aí, mas tem um coração gigantesco. Eu queria falar um pouquinho das tuas experiências, Renata. Bom, grande parte dos casos de diabetes são de diabetes tipo 2. Você é diabética tipo 1. Acho que mais ou menos 10% dos casos são do tipo 1. Qual que é a diferença básica assim, para o pessoal aí que está nos assistindo entender entre diabetes tipo 2 e 1? Então, bom, é uma doença crônica, uma doença uma doença metabólica que ela afeta os processos tanto os processos físicos como químicos no organismo, de transformação dos nutrientes em energia. A diabetes tipo 1, o problema está no pâncreas. O pâncreas não produz ou produz insuficientemente insulina, que a insulina é um hormônio que é o açúcar, que transfere o açúcar do sangue para a célula, né? Então, o diabético tipo 1, que é uma doença autoimune, tem um problema na produção da insulina. Já o diabético tipo 2 é uma questão na recepção da insulina, na absorção, né? Ele tem uma absorção comprometida da insulina, então o tratamento, de certa forma, é mais fácil, porque é uma questão mais de alimentação. É uma diabetes que estilo de vida, alimentação, que eu acredito ser menos radical, digamos assim, e menos instável que a diabetes tipo 1. Né? A diabetes tipo 1, normalmente, ela vem na adolescência ou na infância, né? E eu passei no vestibular, é isso, doutor. Os casos de diabetes tipo 2, às vezes é até o contrário. Ele produz muita insulina, mas ele tem o que a gente chama de um estado de resistência insulínica. Ele produz muito, mas ela não consegue fazer um transporte adequado para dentro das células. E você já conhecia o diabetes tipo 1? Tinha algum caso na família? Ou veio tudo de paraquedas? Foi tudo de repente. Nada. Não conhecia, a gente não tinha nenhum caso na família, né? Até se perguntava quando eu fiquei diabética, mas por quê? Né? Não tem ninguém na família. Porque você foi igual eu, você foi a sorteada. Eu fui sorteada ali, né? E foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu tinha 16 anos, eu estava morando fora, fazendo intercâmbio, e eu fui ficar 1 ano na Alemanha, só que eu nunca tinha ido até mais longe do que Ribeirão Preto, ficar 15 dias em casa de primo. E os meus pais queriam mandar uma das filhas para fazer intercâmbio, minhas irmãs mais velhas não quiseram ir, ouvindo a conversa no fundo, eu quero ir. E meus pais, não, mas você é muito nova, não é o momento ainda. Não, mas eu quero ir. Tá, então vai para os Estados Unidos, fica 6 meses. Não, mas eu estudava em colégio alemão, eu sempre fui louca pelo idioma alemão. Eu quero ir para a Alemanha. Meus pais, tá, mas então vá para a Alemanha, fica 6 meses. Não, eu vou 1 ano. Então, sempre querendo dar um passo maior que a perna. E eu tinha acabado de fazer 16 anos. 2 dias depois, peguei minhas coisinhas, meu violão, pus nas costas, atravessei o mundo. Sabe? Cheguei lá, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Todo mundo fala que passa num piscar de olhos, que é muito bom fazer intercâmbio. E eu lembro do dia que eu entrei na casa da família que eu fiquei, que eu sentei no meu quarto, fechei o olho e falava assim, estou piscando, não passou. O que eu estou fazendo aqui? Daí, bom, e era tudo que você queria, né? E era tudo que eu queria, mas de repente eu falei, nossa, será que eu queria estar aqui? E eu não tinha fluência no idioma, sou muito apegada aos meus irmãos, aos meus pais. Aquele calor humano que você tinha aqui, provavelmente então, não ia ter lá, eu não conhecia a Europa, eu nunca tinha o calor humano e o calor também, né, do clima. Sim. Né? Cheguei lá em agosto, começo de agosto, e eu sofri muito de saudade, muito. E isso foi em 1993. 94. Não existia pra gente internet, não existia rede social, não existia celular, nada. A comunicação era a cada 15 dias que meus pais ligavam, era muito caro. O telefone era então, caro. O telefone tinha que ir era na telefônica muito caro. nessa época ainda não tinha? Não mais, calma. Já não mais, calma. Mas eu lembro que eu ficava, era sempre domingo que meus pais ligavam, e domingo que eu sabia que eles iam ligar, eu ficava o dia inteiro naquela ansiedade, esperando. E os outros dias, eu me debruçava em carta. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu escrevia carta diária, como se fosse meu diário, cartas diárias para o Brasil, para os meus pais, contando tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando. Então, eu me fechei no meu mundo, sabe,
com saudade, sofrendo de saudade. Tinha dias que eu saía da escola, no intervalo, ia para o orelhão ligar, cobrar para o Brasil. Eu quero ir embora! E minha mãe atendia o telefone, era de madrugada aqui no Brasil ainda. E minha mãe falava, vem para casa, vem então, filha, a gente vai ver passagem. Meu pai pegava na estação e falava, não, filha, fica aí, calma. Vai embora nada. E meu pai já tinha morado fora quando era jovem. Falava assim, o começo é difícil, daqui a pouco passa. Então, assim, foi um estresse emocional e eu me implodi. Né? Eu fui pelas questões emocionais, tudo isso que eu vivi, né? Isso acarretou diabetes em mim. E depois, quando eu descobri, foi mais traumático ainda. E o teu diagnóstico veio aqui no Brasil ou lá? Foi lá e demorou. Porque foi assim, eu estava lá, numa casa, uma família excepcional. Eles são muito legais. Isso faz 30 anos, hein, gente? E a gente é amigo até hoje. Eles vieram para o meu casamento. Eu já levei minha filha lá várias vezes, meu marido, eles já vieram para cá. A gente é muito amigo. E eles são clínicos gerais, o casal. E o que acontecia ali? Uma brasileira que chegou num clima daquele. Então, ela deve estar emagrecendo por conta da questão alimentar. Ela deve ter muita sede por conta da calefação. Tudo, eles viam uma desculpa. Então, os coitados me entochavam de vitamina, magnésio, isso e aquilo. Começaram a fazer carne vermelha todo dia para eu comer. Porque tudo que eu tomava, os sintomas que eu tinha eram mascarados, né? E eles até, uma vez eu lembro que eu estava até cozinhando com a minha mãe de lá, né, na cozinha, ela falou assim, nossa, você está tomando algum remédio, alguma coisa? Eu falava, não. Depois que eu vinha saber, porque eu devia ter aquele hálito cetogênico, que ela halitose, percebia, né? E só que, a halitose, só que não sabia o que eu tinha, né? Eu tinha câimbras horríveis à noite, emagrecendo muito, emagreci quase 30 quilos lá. Assim, muita sede, uma fome assim, devoradora, porque tudo que eu comia, nada adiantava, né? Aquele poliúria, né? Muita urina, muito xixi, toda hora indo no banheiro, muito ofegante, sentindo mal. E lá eu só andava de bicicleta, até no verão, no inverno, eu tinha que ir para a escola de bicicleta, então eles achavam que, de repente, era isso, que eu não devia estar acostumada a andar tanto de bicicleta. Enfim. O que aconteceu? Eles, de certa forma, ficaram muito amigos dos meus pais aqui no Brasil, pelas ligações e tudo. E meus pais viram como eu gostava deles. E daí eles convidaram minha família toda aqui do Brasil para ir passar as festas de fim de ano lá. Que legal, cara. E daí foram meus 3, eu tenho 2 irmãs mais velhas, meu irmão, meu pai e minha mãe. Foi todo mundo para a Alemanha. E eles hospedaram os meus pais e tudo. Quando meus pais me encontraram, eles tiveram um choque. O que aconteceu com você? Né? O que está acontecendo? Tá passando fome aqui, pô? Não, e eu estava muito feliz com eles lá. Não, tá bem, eu tô ótima nisso. A gente, depois do Réveillon, o meu pai tinha programado uma viagem para a Europa com a família, então eu me afastei um pouco da família hospedeira e a gente foi viajar pela Europa. Daí meus pais viram o meu comportamento, né? Quer dizer, a fome, eu comia o meu prato, o resto dos meus irmãos ainda não estava satisfeita nas refeições, sabe? A sede tremenda e o cansaço. Então, gente, daí... Só que meus pais não são da área médica, só que meus pais são pessoas muito informadas, sempre leram muito intelectuais. Eles começaram, isso parece não ser sintoma de diabetes. A Renata não é assim, o que está acontecendo? Então, eles juntaram todos os sintomas. Quando a gente voltou para Detmold, a cidade onde eu vivia, onde estava morando, eles chamaram os 2 médicos e falaram o seguinte, tem alguma coisa muito errada com a nossa filha. Pá. Os 2 quase caíram para trás. Eles perguntaram, isso não é diabetes? Eles assim, nossa, deve ser. Eles mesmos colheram sangue no dia seguinte e daí deu o resultado, né? Nossa, Bom, e escutando tua história, é impossível não ficar lembrando tudo que aconteceu em casa também com a minha filha, porque é razoavelmente semelhante. Mas mesmo como médico, no caso dela, ela teve uma pneumonia primeiro, a gente levou para o hospital, ela tinha febre, a gente pensava, bom, ela está bebendo muita água porque está com febre. Ela está fazendo muito xixi porque ela está bebendo muita água. Até que a gente levou novamente para o hospital e aí que foi fazer o destro, e aí teve o diagnóstico. Também é o primeiro caso na família, não tem ninguém com diabetes tipo 1. Então caiu assim, literalmente como uma bomba atômica na família, para uma criança, e você lá fora passando por tudo isso também. Desculpa, e você sabe que essa negação que você falou dos teus pais hospedeiros lá, era mais ou menos o que a gente estava falando agora, dessa negação
talvez seja uma negação sentimental. Mas é isso mesmo que eu ia falar. Sabe por quê? Porque o elo muito que a gente louco tem isso, né? Porque essa é um elo negação, maior. respondendo a negação que ele falava, essa negação sentimental, entendeu? Exatamente. Eu vejo, né, o meu caso, eu tenho uma filha, hoje ela tem 10 anos, eu sou professora de educação infantil. Quando ela entrou na escola, eu mesma pensei, eu não quero dar aula para minha filha, porque eu não vou ter um olhar pedagogo para minha filha. O meu elo com ela é muito maior. Elo de mãe, né? É só amor. Então, você não consegue analisar friamente as questões pedagógicas da criança, porque ela é sua filha. Então, é isso que eu entendo que você passou, que os meus pais hospedeiros passaram, né? Não tem, eu não culpo eles são pessoas maravilhosas, eu também vejo a sua situação. É porque o amor é mais forte que qualquer coisa, né? É isso você mesmo. Sabe, eu não sei você, mas, por exemplo, eu não atendo minhas filhas. Eu também não atendo, não. Minha filha tá com dor de garganta, eu filmo e mando pra pediatra. Vamos pra pediatra. Vamos pra pediatra. Eu não atendo de jeito nenhum. O olhar é diferente. O nosso elo com eles mascara. O diagnóstico mascara, né? Um abraço mascara. Foda. E dessa época, você teve alguma preocupação psicológica, acompanhamento psicológico, ou a preocupação foi basicamente com a tua saúde física e clínica? Física e clínica, porque quando eles perceberam, eu já devia estar num estado assim que eu também não entrei num coma por milagre, porque há quantos meses eu não estava com aqueles sintomas e descoberta. Então, foi assim, quando eles primeiro se reuniram com meus pais, eu lembro que estava um jantar, todo mundo, minha família toda do Brasil lá, e no jantar a gente começou assim, agora é hora da sobremesa, vamos comer sobremesa. E eles assim, a família alemã, que já sabia o diagnóstico, né? Não, porque eles já tinham o exame. Não, sobremesa hoje não. Por que eles estão negando sobremesa hoje? O que está acontecendo? Daí eles chamaram meus pais para conversar numa sala. Ela tá magrinha. Né? Vai negar a sobremesa. Gente, acabava o jantar, eu ainda estava morrendo de fome. Entendeu? Daí eles chamaram meus pais para uma salinha, conversaram com meus pais. Daí ela abriu a porta, a minha mãe de lá, e falou, Renata, entra. Quando eu entrei na sala e vi a minha mãe, o olho cheio de lágrimas, e meu pai, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Daí eu falei, Daí ela me falou. Ela me falou, olha, o exame saiu, realmente você tem diabetes. E eu era leiga, não sabia de nada. A única coisa que eu sabia é que diabetes não pode. Diabético, na época, o que falava? Não pode comer doce. E eu falava assim, não posso comer mais doce? Ela fez assim para mim. Daí eu falando alemão com ela, e eu falei assim, e não mais brigadeiro, né? Que brigadeiro é um docinho que é do Brasil, lá não tinha. Eu falava do brigadeiro. Ela falava assim, kein brigadeiro mehr, né? Não mais brigadeiro. E eu chorava, e só que você não tem noção que vai acontecer, né? A transformação da sua vida. E meus pais estavam para voltar para o Brasil no dia seguinte. Família toda. Então, foi aquela coisa, você volta, não volta, minha mãe fica. Daí minha irmã acabou ficando lá comigo também por um tempo mais. E aí que a coisa começou a pegar, porque no dia seguinte, ouvi dizer do batal de insulina. Né? De repente, vem o meu pai de lá e fala, olha, a gente vai começar o tratamento, então você vai ter que insulinizar. Eu falei, Eles me explicaram tudo, como que toma? Isso Remedinho? com 16 anos. Remedinho não, uma injeção na barriga. Né? Tá, vamos lá. E eu sempre fui muito valente com agulha, essas coisas, vamos lá. Mas foi assim, ele pegou a caneta, ele segurou em mim, ele falou, vamos. Eu falei, eu não consigo. Daí ele me aplicou as primeiras vezes. Daí, já no dia seguinte, ele falou assim, agora você precisa se aplicar sozinho. Eu falei, eu não consigo. Ele falou, vamos comigo. Ele pegava na minha mão, a gente colocava junto, eu tomava insulina. Né? E aquelas insulinas ainda NPH, aquelas coisas não tão modernas como tem hoje. Aliás, não tão modernas como nem tinha no Brasil. Porque o que aconteceu? Eu tive que interromper o intercâmbio. A insulina tem pouco mais de 100 anos da descoberta Exatamente. dela. Hoje, 2024, 100 e poucos anos. É razoavelmente recente. É muito recente. Muito recente. E daí, o intercâmbio, daí eu já estava muito bem lá. Eu estava feliz. Eu era conhecida na cidade inteira, porque era a brasileira numa cidade pequenininha. Eu já falava pra caramba alemão. Eu era convidada para todas as festas e baladas, não sei o quê. E eu ia ter que voltar para o Brasil. E eu não queria mais voltar. E meus pais ligavam, Renata, você já marcou a tua passagem? E eu falava, não, eu lá só enrolando com a minha irmã. Não, eu vou marcar, não sei o quê. Não queria mais voltar. E voltei. Cheguei aqui no Brasil, gente, tinha só Coca Diet. Lá na Alemanha, eles estavam já anos-luz no tratamento, já existia a contagem de carboidrato. Então, lá eu tinha uma alimentação mais flexibilizada, existia tudo dietético. Então, eu saía para tomar um café com a minha família hospedeira ou com os meus amigos, tinha bolo para diabético, porque lá na Alemanha tem muito diabético, né? E aqui no Brasil não existia
Nada. Eu cheguei em casa... Não que não tenha muito aqui, né? Que não tinha esse cuidado que tem lá. Então, né? não, e não Esses tinha nem avanços. o avanço no tratamento. Isso, exato. Né, Márcio? Porque era assim, eu não podia comer. Uhum. Então, você vai falar para uma adolescente de 16 anos, você não pode tomar Nossa sorvete, Senhora. você não pode comer chocolate, você não pode tomar uma caipirinha, você não pode tomar uma cerveja, que você começa a sair com 17, 18, 19, com teus Nossa amigos, Senhora. churrasco. Claro que você pode. Você pode porque você faz escondido. Exato. Né? Porque escondido é mais gostoso. Então, isso foi uma coisa que eu olho para trás e falo, poxa, eu precisei passar por isso, mas foi meu momento de negação, e não foram poucos anos, entendeu? Porque eu fazia o que eu queria escondido, porque aqui era um tratamento muito assim difícil, muito engessado, né? E a insulina que eu tomava lá nem tinha aqui. Né? Logo eu comecei a tomar Lantus, que não tinha aqui no Brasil. Quantos anos os alemães ficaram mandando Lantus lá da Alemanha? E quem vai para a Alemanha traz Lantus para mim. E eles vinham, eles traziam pacotes e pacotes de Lantus. E mesmo os aparelhinhos de medir, os que tinha aqui no Brasil, na época, eram desse tamanho, de pôr a gota no sangue. Demoravam 3 minutos para sair resultado. Eu trouxe os meus de lá, quando eu vi, não tinha fita para abastecer o meu aqui, porque a gente Você não conseguia comprar fita aqui, não conseguia, não tinha. Aqui era insulina, aquela insulina animal ainda, sabe? Então era muito diferente. Só que meus pais traziam tudo, todo mundo trazia do exterior para mim, e eu tinha um tratamento muito bom em relação, mas mesmo a política da conduta, né? Eu ia na minha médica, ela brigava comigo, porque eu comia isso, comia... Não, você só pode comer uma fatia de pão. Mas eu quero sanduíche todo. Uma fatia de pão. Então, assim, foi difícil por isso. Imagina, 17 anos isso. Voltar para o Brasil para acabar o colegial aqui, fazer vestibular, e você cheia de restrição, tudo e todos te tolhendo, é um baque muito grande, né? E você interrompeu o teu sonho, que era o intercâmbio, que agora que estava legal... Popular, então, você estava popular lá. Rainha da cidade. A única morena lá naquele monte de gente loirinha. E os teus pais fazendo tudo, trazendo de lá. Tudo. Meus Hoje, pais como fizeram pai, eu 1000 entendo. cursos. Eu lembro a gente faz. Você vira, lógico. Marcel, eu lembro que foi uma coisa tão engraçada, porque quando a gente chegou do aeroporto, a minha mãe tinha feito um mega almoço, tudo, e ela tinha lido que carambola era muito bom, tinha lido na época que tinha ouvido falar disso, e que agrião era bom para o diabetes, todos aqueles alimentos funcionais, assim, que seria bom. Eu olhei e falei assim, o quê? Eu vou almoçar agrião? O que está acontecendo nessa casa? Esse monte de salada? O que está acontecendo aqui, sabe? E cadê a sobremesa? Gente. E daí, assim, você começava a entrar numa espiral de neurose. Pera, deixa eu ver. Então, vamos controlar, vamos ver. Mas presunto tem açúcar na composição. Daí você começava a ler a composição. Ketchup tem açúcar na composição. Daí você vê que o açúcar, você começa a pirar, porque o açúcar está em todos os alimentos. O que o carboidrato se transforma em açúcar, né? Mas outra coisa, se você for ler rótulo, o açúcar é uma coisa que está em toda a composição dos alimentos. E eu não posso comer açúcar, então eu não posso comer ketchup, eu não posso comer maionese, eu não posso comer presunto, eu não posso comer peito de peru. Porque, então, é muito difícil. Como ficou isso na cabeça de uma adolescente rebelde? Você ficava pensando, teve tanto a história da negação quanto a preocupação no dia a dia. Você pensava no teu futuro ou era uma adolescente rebelde? Eu era rebelde. Eu era rebelde porque, assim, eu não tinha uma postura rebelde. Né? Os meus pais falavam, os meus pais tentavam de tudo. Eu fazia escondido, até forjar... atitude rebelde. Até forjar a glicemia, eu conseguia forjar no aparelho para mostrar que estava mais baixo, enquanto não estava. Porque eu fazia minha lição de casa. Eu tomava insulininha, mas eu não tomava tanto que eu precisava tomar para o que eu comia. Entendeu? Eu falava, eu estou tomando insulina, e me achava Highlander, que nada ia acontecer comigo. Então, as pessoas iam conversar comigo sobre diabetes, eu falava, não, diabético tem que fazer isso, tem que ter controle alimentar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que tomar insulina. Você sabia tudo. Eu sabia tudo, eu dava aula assim, de diabetes, aconselhava as pessoas e tudo, mas eu não punha em prática comigo. E eu pensava assim, se um dia começar a acontecer, começar a dar ruim comigo, eu vou perceber, eu paro de comer um pouco essas coisas e melhoro a insulina. Só que não é um caminho assim que é uma coisa sem volta. Até que um dia eu estava fazendo cursinho, eu voltei do cursinho muito ofegante, e daí a minha mãe, eu deitei na cama, minha mãe, o que está acontecendo? Eu falei, não, nada, e eu sabia.
Só que eu não sabia o que era uma cetoacidose. Eu nunca tinha estado naquele estado. Naquele estado. Foi nesse caso que a gente descobriu da minha filha. Uma cetoacidose com aumento da frequência respiratória. Gente, e eu respirava, é uma sensação horrível, o ar não vinha. Eu respirava, o ar não vinha. Minha mãe, eu falava assim, não, mas peraí, eu tomei insulina, daqui a pouco vai baixar, vai ficar tudo bem, né? Achando, né, que eu estava tudo sob controle. Daí a minha mãe, assim, depois de um tempo, a minha mãe entrou no meu quarto, filha, como é que você está? Não, estou melhorando. Meu pai entrou no meu quarto e falou assim, vamos já para o pronto-socorro. Eu falei assim, eu não vou para o pronto-socorro. Ele falou assim, estou indo para o carro, já para o pronto-socorro. A minha mãe, tá, fomos para o pronto-socorro. Chegando lá, gente, eu tive que ser internada na UTI, eu estava num processo seríssimo, cetoacidose high, né? Aquela coisa que nem mede mais em aparelho, nem mede mais no aparelho. Então, fui para UTI e tudo. E eu lembro que na UTI tinha um cara também diabético, tipo 1, que estava internado. Daí eu pensei assim, bom, não sou eu a única louca, ele também está aqui porque ele aprontou, né? Daí eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Você está aqui? Ele assim, não, é que eu tive intoxicação alimentar com alguma coisa que eu comi, então eu entrei, né, nesse quadro de cetoacidose. Eu falei, você controla direitinho? Ele, eu controlo. Eu falei, poxa, gente, eu não, né? O meu não foi intoxicação. A primeira porrada já, né? Foi. Tapa, daí eu comecei a aprender o que acontecia comigo. Daí eu comecei a passar por fases melhores. Eu controlava, mas conforme o estresse de vida, conforme o que eu estava. E eu sempre fui de fazer muito esporte, tudo. Eu comecei a trabalhar, estudar, não tinha mais tempo para esporte, para nada. Eu não tinha mais tempo para mim, só para os meus objetivos futuros, que não era cuidar da diabetes, era outra coisa. Era uma questão profissional, estudo. Daí, então, eu tive fases que eu aprontei, daí eu melhorava, daí eu aprontava, melhorava. E nisso, as minhas glicadas, né, que é o exame que mede a média. A média de uns 3 meses, assim, oscilava. Já tive glicada de 12. Né? E daí a glicada caía para 8, daí ia para 9, daí meus pais diziam, mas o que está acontecendo? Me mandaram para terapia, fui uma vez conversar várias vezes com um psiquiatra, e eu adorava conversar com ele. Eu contava das minhas brigas de namorado. Hoje você tem ideia o tamanho da tensão que isso gera nos pais? Eu tenho. O quanto a gente espera para ver o resultado de uma glicada? Então, e olha, hoje que eu sou mãe, eu imagino. E eu falo para minha mãe, eu falo, mãe, eu acho que é mais difícil ser pais de diabético do que ser a própria diabética. Porque eu falei para ela, eu espero nunca que a Juju, a minha filha, desenvolva algum problema desse, porque é muito sofrido para pai e mãe. A gente ama eles acima de tudo, né? É incondicional. Mas, Marcel, dá tudo certo. Dá tudo certo. Gabriel, estou aqui te escutando e pensando lá na frente. Não, mudou muito, o mundo mudou muito, o tratamento mudou muito. A gente está em outra fase, a gente está em outro planeta em relação à diabetes, ao que era na época que eu fiquei diabética. E todo o trauma que eu passei, a negação, até a negação de ajuda emocional, eu não queria. Então, eu ia conversar com o psiquiatra, minha mãe quer, vamos. Ele, aí, como é que está o teu controle? Tudo ótimo. Não, hoje eu comi muito bem, tá tudo ótimo, mas eu briguei com meu namorado. Daí eu começava a mudar totalmente o assunto. Eu manipulava até o médico, gente. Entendeu? Eu enganava Deus e todo mundo. E me enganava, porque eu achava que eu estava muito bem, muito feliz, que eu aceitava diabetes, que eu sabia como funcionava, mas eu não cuidava de mim. Foi só depois que eu casei, quer dizer, já com meus 30 anos, 29, 30 anos, que a gente foi morar fora de novo, que de novo na Alemanha, lá vou eu para a Alemanha, fui morar em Munique, e eu descompensei totalmente. Trouxe uma carga emocional extra voltar para a Alemanha? Acho que sim. Sim. Então, é uma questão que eu sou muito emocional. Quando eu estou triste, eu fico muito triste. E quando eu estou feliz, eu fico muito feliz. Vive intensamente, né? Exatamente. Então, e essa oscilação emocional, como a oscilação glicêmica, parece que isso também me causa um mal, sabe? Parece que a alegria demais também é uma coisa que me tira um pouco do prumo. Porque eu estou muito feliz, eu estou muito bem, eu estou onde eu queria estar, eu estou com meu marido num apartamento em Munique, a gente morando aqui, e eu fazendo todos os cursos, dando aula particular de alemão para estrangeiro, para brasileiro que morava lá, meu marido trabalhando lá. E aí você vai se empolgando e começa a esquecer um pouco da realidade. Comecei realmente a não me cuidar. Caraca, e comecei a ter outros problemas seríssimos. Daí que o problema veio mesmo. Porque daí que as sequelas apareceram todas de uma vez. Né? Comecei a ter muita dor no rim, muita dor nas costas. Meu marido me levou numa clínica.
uma clínica fantástica lá, que é um hospital só especializado em tratamento de diabetes. Então, tem todas as clínicas, né? Todos os médicos só para atender diabético. Quando a médica me pegou, ela falou assim, pera, que tratamento é esse que você faz aqui? Isso é um padrão do Brasil? Porque está péssimo, teus exames, você está péssima. Eu estava com infecção renal, daí eu tive que ser internada por causa da infecção renal, daí descobriram que eu tinha desenvolvido uma sequela de bexiga neurogênica, que é uma coisa Jovem. seríssima, 30 assim, anos de raríssima, idade. na verdade, como sequela de diabética. Eu comecei a ter que fazer cateterismo intermitente. Paralelamente a isso, daí cuida do rim, daí me levaram para a clínica de olhos. Vamos ver como é que está a tua vista. Que você está para perder a visão em alguns dias. Assim, vitrectomia para ontem. Tive que fazer vitrectomia nos 2 olhos, na sequência lá, e eu internada. Eu fiquei 3 meses internada. E, paralelamente, na clínica, tinha também um shulum, que eles chamam um treinamento, que você tinha aula de contagem de carboidrato, você tinha aula de ministrar insulina, você tem aula, você aprende, você fica numa escolinha. Então, eu ficava internada lá no hospital, meu marido ficou comigo, eu tinha um quarto só para mim e tudo, mas, assim, não era cuidado da parte emocional. Isso, à época, né? 15 anos, sei lá. Não era só isso. E os médicos lá, eu lembro que eu tinha um médico que cuidava do meu rim, que eu morri de medo do cara. Porque o cara era um médico, professor, doutor, piriri, parara, cheio dos títulos. E ele tinha uma antipatia. Ele via você como só um rim ali, uma máquina, uma coisa. E eu morria de medo de entrar no consultório dele, sabe? Então, assim, tudo isso, aquelas enfermeiras que não eram muito acessíveis e simpáticas. E eu, tudo bem, eu sabia a língua, mas eu era estrangeira ali naquele país que não é meu, né? É longe da minha família. Então, começou de novo toda essa questão emocional, né? Ai, gente, daí eu descobri que eu estava com todas essas antipatias, né? Nefropatia, retinopatia, neuropatia periférica, né? Tudo. E eu tive um acidente daí, depois que eu tive alta, eu voltei para casa, eu tive uma infecção renal, isso lá em Munique ainda, e eu peguei uma bolsa de água quente, numa crise de febre que eu tremia de frio, e coloquei a bolsa no meio das pernas e dormi. Quando eu acordei, eu estava com uma bolha enorme na batata da perna e várias partes do meu corpo queimada, porque a bolsa andou pelo meu corpo, não foi nem que abriu. Eu tive que voltar. Porque você tinha uma sensibilidade menor por conta, provavelmente, eu não aí percebi, do diabetes. Exatamente, a neuropatia periférica. Neuropatia. Né? E daí eu tive que ser internada de novo por conta dessa queimadura de 3º grau que eu estava. Fiquei com bomba a vácuo de insulina, bomba a vácuo lá para ver se cicatrizava. Antibiótico. E os médicos aqui do Brasil pressionando. Ela tem que fazer enxerto, ela vai perder a perna. Meus fica médicos numa aqui. guerra, né? Porque daí descompensa a insulina, descompensa a glicemia tudo. por causa da infecção e vira um transtorno. É um horror, né? Exatamente. E assim, o conflito de tratamento aqui, os meus médicos falam, ela tem que fazer enxerto, ela vai perder essa perna, pelo amor de Deus, ela tem que fazer enxerto, ela tem que voltar para o Brasil. E lá os médicos falam, não, ela é muito nova para fazer enxerto, vai ficar uma cicatriz muito feia, vamos tratar raspando o tecido necrosado. E era um tratamento, uma carnificina, porque eu morria de dor, né, raspar aquilo. Minha mãe foi para a Alemanha ficar comigo, e minha mãe lá no consultório, eles fazendo tratamento, eu não queria chorar para ver minha mãe não me ver chorando, mas eu agonizando de dor. Então, foi uma fase muito difícil. Daí eu falei, não, eu quero ir embora para o Brasil. Eu quero ir embora, eu quero fazer esse enxerto, chega. Daí eu voltei para o Brasil. Quer dizer, de novo eu tive que voltar antes, né? Deixei meu marido 1 mês antes de acabar nosso período na Alemanha. E voltei, fiz enxerto para cá. Então, assim, muita coisa eu tive que passar. E sequelas, eu fiquei com uma sequela de olho, porque eu tive um edema tão grande de retina que eu tenho a visão do meu olho esquerdo só é periférica. E depois, há 5 anos, eu comecei a ter catarata precoce por causa do diabetes. Eu tive que fazer cirurgia. E eu já tive todas as antipatias, até mastopatia diabética eu já tive. Porque a diabetes como ela vai mexendo, é uma doença silenciosa, você não controla. E você acha que está tudo bem, porque o que te dá mal-estar de verdade é a hipoglicemia, quando a glicemia cai muito, né? Que daí você começa a tremer, pode convulsionar. Mas quando a glicemia está alta, depois de um dia, você acostuma com aquilo. Para de dar dor de cabeça, para da visão ficar turva, você acostuma. E você vai deixando. Fala, nossa, eu posso comer normal, não estou tomando insulina, eu estou sentindo bem. Só que aquilo está te comendo por dentro. São né? as microlesões vasculares que ela vai causando. E a longo prazo, silencioso, lento, insidioso, até... É tudo. Entanto que uma vez eu fui no mastologista, estava com nódulo mamário. Como assim nódulo?
Faz punção inconclusiva. O que está acontecendo? Ah, vamos abrir para ver o que é. Tive que abrir. Gente, era uma alteração do parênquima mamário por conta da alteração metabólica que o diabético dá no tecido. Mastopatia diabética. Eu falei, o que é isso? Isso existe? Também existe. Então, assim, tudo pode acontecer. É uma doença que está com você, é uma disfunção que você tem, mas que ela pode te levar a muitas outras doenças, a muitos outros problemas. Por isso que tem que cuidar. E o controle, o cuidado é simples hoje em dia, é fácil. Vive-se normal, vive-se muito bem. Muito bem. Dá para evitar tudo isso que eu carrego hoje. Dá. Eu avisei para vocês que o programa hoje tinha uma carga de emoção e muita informação bacana para vocês. Você sabe, sem te interromper, já querendo te interromper, mas você sabe que ela falando as coisas, vai passando um filme, né? Porque você fala, não podia isso, não podia aquilo. Porra, durante um tempão nesse período, eu sabia que eu não podia. Eu sou extremamente carnívoro. Eu sabia que eu não podia ficar comendo muita carne. Exato, tem uma quantidade. Eu sabia que eu não podia tomar creatina. Até brinquei com você esses dias na tua caixinha de perguntas no Instagram. Né? Então, assim, o que eu fiz? Comia churrasco 2 vezes por semana, no mínimo. Eu também não posso muita carne, nem creatina, por causa da lesão renal que eu já tenho. Entendeu? Então, assim, comia churrasco 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, no mínimo. Fui tomar a creatina, fui tomar o whey protein, não sei o quê, pra tentar emagrecer, não sei o quê, tararau. É loucura, entendeu? Porque você acaba... Né, você acaba não é se autoflagelando, na verdade, né? Então, você acaba se sabotando, se auto-sabotando. E ela... Parece que a gente quer ver até onde a gente aguenta. Cara, porque ela é leiga. Entendeu? Então, ela, entre aspas, leiga, digo no sentido da medicina. Não sou da medicina. Isso. A gente já não era mais. E assim, você fica se auto-sabotando e comigo nunca vai acontecer isso. É exatamente a sensação que a gente tem. É muito louco não isso. Acontece. E se uma hora começar a acontecer, eu reverto rapidinho. Porque você toma um remedinho, eu tomo insulina e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Eu reverto não rapidinho. Porque a hora que o negócio estourar, a bomba estourar, na minha cabeça. É porque já é um negócio que você está colhendo ali, você vai plantar o que você está colhendo há muito tempo. Você vai colher o que você está plantando há muito tempo. É isso aí. É exatamente isso. É muito louco isso. Bom, nesse momento, quando alguém tem algum diagnóstico de algum tipo de doença crônica, é o momento de certas inseguranças e dúvidas. E nesse momento eu quero abrir para o quadro que é a sessão Cabeça Cheia, onde recebemos uma pergunta de fora. Essa pergunta pode ser também a sua dúvida e a resposta que um dos nossos convidados dará pode ser também a maneira de ajudar alguém que você conheça. Então agora, sessão Cabeça Cheia. Oi, o meu nome é Elaine e eu queria saber se teve alguma coisa que você gostava muito de fazer e teve que parar por causa do transplante e se isso te afetou de alguma maneira, mentalmente, ou algo do tipo. Boa pergunta. Essa é para você, Márcio. Rapaz, essa pergunta até mexe um pouco, sabe? Porque você sabe, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de futebol, mas eu amo São Paulo, né? E aí a gente tinha... a gente tem, na verdade, eu ainda participo com o pessoal e tal, um grupo de futebol, né? E uma das primeiras coisas que eu perguntei pro colega, pro médico, logo depois do meu transplante, posso jogar bola? Né? Eu quero... Porra, a gente trabalha, fica nessa loucura, né? Então você fala, futebol Tá a válvula de escape, né? É uma válvula de escape, sabe? É algo assim, fora do comum, sabe? Então, e a gente já tinha uma turma que a gente já vinha jogando junto desde 2015. Eu transplantei agora em 21. Então, a gente já estava há muitos anos juntos, praticamente a mesma turma jogando toda segunda e quarta. Aí ele falou, cara, jogar bola não dá mais. Você quer jogar? Até pode jogar. Só que é o seguinte, teu rim tá aqui na frente. Você acha que vai ser legal você tomar uma porrada aí? Futebol não é um esporte onde você não tem contato, né? Onde o futebol é um esporte, né? A gente que gosta de jogar um pouquinho, né? Você sabe disso. Então, assim, então para mim, cara, foi uma das coisas mais
que eu deixei de fazer. Foi a única coisa que eu deixei de fazer, na verdade. Pós-transplante. Foi a única coisa que eu deixei de fazer, porque a minha vida hoje é muito melhor pós-transplante do que pré-transplante. Eu tive que me reinventar também, né? E aí, falei, cara, eu preciso fazer... Agora, mais do que nunca, eu preciso cuidar da minha saúde, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou pra academia. Vou começar... Eu queria jogar tênis, mas não estava tendo tempo de jogar. E aí, comecei a malhar, enfim, a treinar, feito um maluco, né? Na medida do possível. Nada também aquela coisa no sentido de, quero ficar gigante. Nada disso. Eu apenas comecei a pegar gosto. A importância do exercício físico para a tua saúde física, cara, e mental também. A minha vida mudou da água pro vinho. Porque depois eu vou te contar um pouco do transplante, do período e tal, mas assim, essa questão da atividade física na minha vida, sabe? Eu não sou nenhum primor de atleta. Não vou dizer que de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, só que, cara, aquilo começou a mudar a minha vida, o meu sono, a minha saúde. A minha esposa brinca comigo, ela fala, cara, esse cara, o transplantado, ele é o mais saudável da família hoje, sabe? Porque, pô, você vê, eu sou o cara que come direitinho, então essa atividade física, de um modo geral, puta, mudou demais minha vida, assim, sabe? Melhorou, assim, da água tanto para minha saúde física quanto mental. Mas o importante é que você foi buscar algum outro tipo de atividade, de hobby, que você também focou em saúde física, mas você, como médico, já sabia a importância do exercício, obviamente, clinicamente, mas também para a saúde mental, trabalho de ansiedade, o quanto o exercício físico mexe nessa parte cerebral também. Memória, demais. Concentração, ansiedade. Você conseguiu fazer essas conexões e decidiu não se tornar sedentário porque perdeu a paixão pelo futebol, né? Pelo contrário, a paixão não perdi. Eu costumo dizer o seguinte, cara, eu só tive que parar de jogar bola no pós-transplante. Mais nada. Então, assim, e minha vida hoje é 1000 vezes melhor. Porque tanto a minha saúde física quanto mental é muito melhor. E dentro dessa parte que a gente já puxou um pouquinho para esse lado de saúde mental, emocional, como foi o acompanhamento psicológico, essa faceta emocional de saúde mental, tanto durante o diagnóstico, nos momentos do seu tratamento, até depois no período pós-transplante? Você teve alguma procura ou preocupação especial nesse momento? Eu não tive. Quem teve foi minha esposa, graças a Deus. Por isso que o homem casado vive mais. Muito mais. Graças a Deus. Porque, assim... Eu fiz terapia um tempo na minha vida. Cara, a gente como médico, a gente sempre... Nós já falamos sobre isso, inclusive. A gente, mesmo não querendo, você acha que você não precisa disso. Tem um olhar Todo mais mundo cético, precisa. Né? Parece, totalmente cético. Totalmente cético. Todo mundo precisa, menos você. Lá atrás, em 2016, antes de chegar ao período de transplante, quando eu tive um problema, a gente teve um desentendimento familiar muito grande, eu e minha esposa, quando a gente praticamente quase se separou e tal, logo depois ela falou, cara, você precisa buscar ajuda, você precisa fazer terapia e tal. Falei, então vamos entender isso aí. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso comigo, que não só comigo, né, com todos, mas da minha fé, que eu arrumei uma psicóloga espetacular. Espetacular, cara. Pensa numa mulher assim, sensacional, sabe? Que eu costumo brincar que Deus e ela salvaram o meu casamento. E aí ressignificou minha vida. Isso antes de vir a principal porrada, que foi o período de diálise e transplante, né? Então, assim, ressignificou minha vida. E aí, logo depois, no pré-transplante, quando eu descobri que eu realmente não teria outra opção, eu fui buscar a ajuda dela de novo. Liguei para ela e falei, Cris, pelo amor de Deus, preciso de você urgente. Vou dar um exemplo, assim, bem simples.
Meu doador é meu pai, né? Eu queria chegar nesse ponto. Como são as voltas que o mundo dá e como ficou tua cabeça toda com isso daí? Conta a história também de quem foi o seu doador. Você tá querendo me derrubar mesmo, né? Cara, meu pai é meu doador. E assim, eu sempre tive... Meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos de idade. E eu sempre tive uma relação extremamente conturbada, porque eu fui um adolescente o pior possível. Tá? E assim, sempre fui um cara de um coração gigantesco, mas eu aprontava. E com o meu pai eu tive uma relação extremamente conturbada, conturbadíssima. E a gente antes, um pouco antes do transplante, eu transplantei dia 14/7/21. Eu vou me alongar um pouco, mas você interrompe, pelo amor de Fica Deus. tranquilo. Tá? Porque eu não consigo contar a história sem puxar tudo o que aconteceu. É uma loucura só, porque eu estava praticamente há 2 anos mal falando com meu pai. A gente mal se falava. No dia, por causa de desentendimentos familiares, etc., a gente mal se falava. Eu sempre dizia para ele a seguinte coisa. Eu sempre dizia para todo mundo: agradeço a Deus, agradeço ao meu pai, porque ele pagou minha faculdade, me formou como médico, mas vida que segue. Então, e na minha cabeça era isso, sabe? E aí eu fiquei doente. Eu internei no dia 30 de dezembro de 2020. Aí entrou uma médica no quarto e falou: senta aí, vamos trocar uma ideia. Falei: que ela falou isso, cara? Falei: puta, já era. Falei: não, pera aí, não vai falar nada agora. Fabiola, vem cá, pelo amor de Deus, vem escutar aqui. Aí ela falou: mas realmente esse rim seu é inviável. Você vai ter que fazer hemodiálise, não vai ter que fazer transplante. Cara, abriu um Grand Canyon no meu pé assim, cara. Eu nem sabia se eu chorava, se eu queria me jogar, eu não sabia o que fazer. Aí fiquei chorando e tal. Minha esposa, cara, sem saber, mas ela o tempo todo sempre otimista. E fica tranquilo, isso aí vai pra você, vai superar. Sempre aquela, sabe, aquela força. E nesse momento você focou mais no acompanhamento psicológico? Então, eu tava internado ainda. E aí o que acontece? Passou um tempinho, eu falei: vou ligar pro meu pai. Não sei por que me deu aquilo, eu falei pra minha mulher: vou ligar pro meu pai. Mas você vai ligar pro teu pai? Eu falei: vou. Pai, eu tô internado. Como assim? Eu não sabia nem que eu tava internado. Não sabia nem que eu tava internado, cara. Aí e aí eu contei pra ele, primeira coisa que ele me falou: fica tranquilo, amanhã eu tô aí, meu rim é seu. Com 70 anos de idade, velho. E aí tem várias histórias nesse meio do caminho, né? A Cris me dando um apoio, tratamento psicológico, porque daí ela virava e falava assim: cara, você tem uma dificuldade extrema com seu pai, porque ela já sabia da minha história. Você vai rejeitar esse órgão. Se você não souber perdoar tudo que aconteceu entre você, teu pai e tua mãe, teus irmãos, porque nós passamos fome na infância. Entendeu? Eu e meus irmãos, meu pai, quando saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe era professora. Ela dava aula na escola, aqui na prefeitura de São Paulo, aqui, de manhã, à tarde no estado, em Mogi, e à noite em São Paulo de novo, de trem. Entendeu? Então eu saía 4h30, 5 horas. Minha mãe também. Eu falo, as mulheres têm que estar perto de mim. Mesmo porque eu não sou muito certo. Né? Já começa por aí. Entendeu? Mas assim... Dá um juízo e limite. Exato. Você mandou muito. É isso aí. Entendeu? Sempre. Juízo e limite, cara. Então por isso que eu só tenho filha mulher. Entendeu? As cachorras em casa são mulheres. Né? E minha mãe, cara, você imagina, criando 3 filhos homens, sabe? Podia virar 3 bandidos e graças a Deus os 3 deram certo na vida. Então, assim, fazendo tudo isso, sabe? Então, cara, ela falava pra mim, a Cris falou: cara, se você não resolver esse problema com o teu pai, você não vai rejeitar esse órgão. Aliás, eu vou te falar uma coisa, você nem precisa transplantar. Continua fazendo hemodiálise, fica na fila, espera vir um doador morto. Aquilo mexeu comigo. Eu falava com a Fá, porra, Fá, eu vou ter que resolver isso com meu pai. Eu vou ter que resolver isso com meu pai, porque é o rim dele que vai vir pra mim.
E é isso que vai salvar a minha vida. Você percebe que, por mais que você teve o transplante, todo um tratamento clínico, seja considerado como cura ou não, você fez o transplante, fez um tratamento clínico, cirúrgico, sem o acompanhamento psicológico... Impossível. Esse é o ponto que eu quero chegar. É impossível. Porque envolveu uma conversa que não havia há anos. E nunca teria. E nunca teria, nunca teria, porque eu acabei de falar para você, eu negava tudo. Envolveu perdão. Eu criava um bloqueio para mim. Assim, ó, meu pai, cara, é um cara qualquer. Vamos dizer assim, era meu pai. Mas o que significa ter um pai? Eu não sabia o que era. Essa relação de amor paterno. Eu sabia do meu com as minhas filhas. Isso eu sabia. Relaxa, nem a Doriana tem a família Doriana. Então, pô, pois é, entendeu? Mas eu, entendeu? Então, Renata, quando você olha para trás, assim, com maturidade, o Márcio falou bastante sobre o acompanhamento psicológico. Você fez, mas você falou que fez, mas assim... Deu um tomezinho, né? Deu uns tomezinhos e tal. Mas hoje, olhando com esse olhar da experiência, da maturidade, como você enxerga a preocupação de toda a saúde mental relacionada a um problema clínico? No teu caso foi o diabetes, mas como você vê a importância do acompanhamento psicológico e da saúde mental? O que você faria diferente hoje? É essencial. É essencial porque a gente é ser humano e a gente é composto pelo nosso lado cognitivo, o lado físico e o lado emocional, né? E é aquela mente sã e corpo sã, né? Se você não está bem de cabeça, não tem como você estar bem fisicamente. Então, é essencial. É bom que a gente está, hoje em dia, num momento de vida da humanidade que se estuda muito as emoções, se dá muita importância para isso, porque mesmo quando eu contei para vocês lá na Alemanha, em Munique, a situação, eu nos médicos... Aquele médico que cuidava do meu rim, ele me via como um rim, não como uma pessoa. Eles não queriam saber se eu estava me sentindo bem. E você não consegue estar emocionalmente bem se você não tem um acolhimento. Então, eu acho que é muito importante. Hoje, quando eu olho para as nossas crianças, para a geração que está vindo, é importante a gente olhar para os sentimentos, saber... assim, ensiná-los, né, a lidar com as emoções, a canalizar as coisas para o lugar certo, para tentar evitar essa questão dessa implosão que a gente causa na gente quando a gente não está bem emocionalmente. E como você se sentia, por exemplo, vamos pegar uma fase de adolescência. Tem aquilo de ficar fazendo destro, furando a ponta do dedo, tirando sangue, vendo a glicose, o nível de açúcar no sangue, como está. Como isso gerava um estresse mental para você, por exemplo, quando alguém vinha, você via que... E a gente percebe isso. Quando as pessoas estão te olhando, seja num bar, num restaurante, olhando e perguntando, o que é isso? Por que você vai? Coitadinha, tem um problema de saúde. É a pior coisa que existe. Mentalmente, como é que você lidava com essa situação? Eu tive várias fases nesse aspecto, porque no começo... assim, a questão de ficar furando o dedo, né? A questão do impacto da doença no começo, para mim, foi muito... Eu tinha que furar o dedo 8 vezes por dia, à época, né? Então, assim, eu tocava violão, eu parei de tocar porque os meus dedos sangravam. Então, teve impacto. Como você no futebol, para mim, foi na música. Nossa Senhora. Eu amo música, eu toco, eu canto, e eu tive que parar. E eu me questionava mais ainda. Por que comigo? Olha só, nem o que eu gosto de fazer, eu não posso fazer. Então, eu e minha mãe falava, filha, eu tenho que lidar com a doença, isso faz parte de você. Não, mas não faz parte, isso está me mudando, né? Então, aquele processo de rebeldia. Depois, eu entrei numa fase tão, assim, desencanada e rebelde que parecia que eu fazia questão de tomar insulina em cima da roupa para todo mundo ver. Sabe? Então, a gente ia em restaurante, eu já com o meu namorado, que hoje é meu marido, né? Também é o meu anjo da guarda, é uma pessoa que, nossa, é essencial na minha vida. E ele falava, mas você vai tomar insulina? Vou fazer... Era caneta a época que eu usava, não usava bomba de insulina. E teve até um caso uma vez que um amigo nosso que trabalhava na mesma empresa viu e chamou ele e falou assim... Ela está usando droga. Meu Deus. E, assim, eu queria, na verdade, que as pessoas vissem para as pessoas me perguntarem, porque na época não tinha esses dispositivos que são aparentes. Porque eu queria falar, não, eu sou diabética, sim, e daí? Qual o problema? E daí, qual é o problema? Quando eu fiquei diabética... Meio revoltado com tudo, né? O meu professor de química quis contar para os meus colegas no ensino médio. Eu falei, não, vamos contar, vamos falar. Porque para mim era importante que todo mundo soubesse, não só para me ajudar a administrar isso na minha vida, mas também eu me senti acolhida, sabe? Eu acho que assim, união faz a força. Todo mundo me ajudando ali a chegar nesse propósito, eu vou conseguir, né? Então,
Eu acho que realmente é muito importante a gente cuidar das questões emocionais, a gente aceitar e a gente não a pessoa que olha para você como ou se acha um coitado, você tem que ter pena e falar, pô, essa pessoa não tem tanta informação para saber o que ela está falando. Isso é algo que eu quero comentar. O que você acha que machuca mais o diabético? Doce ou desinformação dos outros? Desinformação. Quando viram para você e falaram assim, nossa, você ficou diabética, menina, coitadinha, você comia muito doce? Eu falei, ai, cara, para tudo, não. Mesma não coisa. Mas você é médico. Como que a tua filha tem diabetes? Mas você dava doce, ela comia mal? Mesma coisa contigo, né? E quando pegam na filha da gente é pior ainda, né? E quando falam assim, nossa, mas você é diabética, sua filha também é? Para! Pelo amor de Deus. Peraí, calma aí, gente, né? Vamos ter um filtro um pouco para fazer as perguntas, né? Mas são coisas que a gente tem que estar preparado para ouvir. Então, assim, eu respiro e falo, não, vou te explicar. Não tem nada a ver a diabetes tipo 1 com estilo de vida, com alimentação. Apesar de que eu sempre comi muito saudável, eu quero aquelas meninas levar brócolis no lanche, sabe? Eu quero a cenourinha, sabe? Eu era assim. Mas era legal. A gente devia sentar na mesma mesa do lanche, então fazer uns change ali de comida. Mas a desinformação me castiga, né? Me castiga mais e me dá pena, porque a gente não vê muita saída nisso, né? A pessoa é desinformada. São campanhas, tem que ter mais campanha educacional, mas informação. E acontece, né? Então, não. Então, esse é o próprio problema. transplante de órgão, um dos principais problemas é o quê? A desinformação. A desinformação. Porque eles acham que vai ter tráfego, vai não sei o quê, vai ter um monte de... você é médico, rapidinho vai vir outra... Peraí, meu amigo, eu tô na fila igual todo mundo. Igual todo mundo. Igual, tu tem uma fila única. Única. Não tem rolo, não tem esquema. Porque a desinformação... Não, pelo amor de Deus, meu pai morreu, sei lá, alguém morreu. Não, velho, deixa eu enterrar ele inteiro. Não pode enterrar faltando órgão. Pelo amor de Deus, você pode salvar... Exatamente. 8 vidas, pelo menos, uma pessoa. Olha que coisa muito louca. É a desinformação. Desculpa, mas é a desinformação. Não, você tem razão. O Márcio tocou em alguns pontos que eu achei muito bacana. Então, por exemplo, ele acabou parando com o futebol, mas foi para academia, musculação, trocou hobbies, vamos dizer assim. Você tinha um violão, baterista. Depois de velho, fui tocar bateria. Meu pai também era. Vontade de bater nos outros, vou tocar bateria. Foi sensacional. A história é muito louca. E aí teve o violão, você acabou em alguns momentos diminuindo, tocando menos. O que você, para a tua saúde mental e também para a física, o que você foi buscar? Você entendeu a importância de exercício físico? Foi buscar algum tipo de atividade? Conta isso para mim também. Sim, assim, antes de eu perceber o quanto o exercício físico ia voltar a me fazer bem, porque quando eu passei pela idade média da minha vida, que eu falo, né, que foi a idade das trevas, que eu larguei, que eu parei, que eu neguei tanto, né? Eu parei até de fazer exercício. Então, o meu apoio era a minha família, as pessoas que eu amo demais, os meus pais, os meus irmãos, o meu marido não estava na jogada na época ainda, mas foi a minha família que era a minha força ali me empurrando. Depois, comecei depois que a gente casou e eu fui realmente tomando consciência do que eu precisava, como eu precisava cuidar de mim, eu voltei a fazer exercício físico. E o exercício é a minha válvula de escape. Eu faço musculação, eu faço yoga, eu faço cardio. E, assim, é a minha terapia também, porque eu volto me sentindo tão melhor, assim, fisicamente e mentalmente melhor. Eu volto feliz, eu volto disposta, eu volto alegre. E o fato do esporte, né, a musculação tem um tipo de ação no diabetes e o cardio tem outro tipo de ação. E esse conjunto é essencial. Então, eu falo para muita gente, é terapêutico para mim, não só por causa da diabetes, por causa das minhas questões emocionais. Eu sou ansiosa, então, assim, me faz muito bem. Eu acordo 4 da manhã para ir treinar. Entendeu? O gosto pelo negócio. Para treinar, porque daí eu já vou trabalhar tão feliz e me sentindo tão bem, porque parece assim que me energiza. Mas tem toda uma base fisiológica para isso, porque a glicose, o açúcar está lá correndo pelo sangue, mas grande parte da metabolização dessa glicose é feita pelo tecido muscular. Então, quando você faz o exercício e tem a contração do tecido muscular, você está tirando um pouco dessa glicose do sangue, melhorando os níveis de açúcar no sangue. Mentalmente falando, você está liberando neurotransmissores que têm ação positiva, dopamina, por exemplo,
vem daí essa geração de bem-estar, de recompensa que faz você acordar 4 e pouquinho da manhã para ir para o exercício físico. Você está cuidando da tua saúde física e mental também. Para finalizar, vamos fazer uma sessão sinapse, onde eu vou fazer um jogo rápido de perguntas e respostas. Vou fazer uma pergunta e uma resposta dos nossos convidados com 1, 2 palavras. Quando você pensa em saúde mental, Márcio, a primeira palavra que vem na tua cabeça é? Deus, com certeza. Renata, quando você pensa em saúde mental, a primeira palavra na cabeça é? Amor. Qual o sentimento que hoje mais tem no seu coração? Amor. Qual o sentimento que tem mais hoje no seu coração, Renata? Vontade. E para você, Márcio, o segredo para ter saúde mental é? Viver a vida intensamente. Renata, o segredo para ter saúde mental é? Nunca desistir de si. Ah, eu falei mais de uma palavra, né? Pode? Não tem problema. Pode, então tá. Mas aí termina nesse. Saúde mental e tudo que pode contribuir para a sua. Esse é o nosso foco. Tivemos hoje um programa cheio de experiências, vivências, perdão, amor, coração, família. E o mais importante, você não está sozinho. Siga as nossas redes sociais, o burnup.life, e te aguardo para o nosso próximo episódio.